Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies, and today we read in Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies, e hoje lemos nas notícias que algo que já aconteceu muitas vezes antes está acontecendo de novo. Israel está atacando a capital de um país vizinho e transformando uma agência governamental em escombros. Desta vez, foi a Síria que foi atacada novamente, e eu só preciso dizer mais uma vez. Israel vem atacando a Síria há 15 anos, provavelmente mais, e tem atacado o aeroporto de Damasco repetidamente, várias vezes por ano, certo? Simplesmente com total impunidade, bombardeando o aeroporto, campos de aviação e outras partes de Damasco o tempo todo. E agora, eles continuam fazendo o mesmo. Mesmo que, como podemos lembrar, em dezembro do ano passado, 2024, o arqui-inimigo do Ocidente e das pessoas liberais de bem, na Europa e na América do Norte, foi expulso, certo? O regime de Bashar al-Assad caiu para as forças rebeldes, também conhecidas como terroristas da Al-Qaeda, que conseguiram tomar Damasco e assumir o poder. E o Sr. al-Jolani, também conhecido como al-Shara, que até bem recentemente tinha uma recompensa de 10 milhões de dólares por sua cabeça oferecida pelos Estados Unidos, assumiu o poder. Ele vestiu um terno, trocou o turbante e a barba de terrorista por um terno e uma barbinha bem aparada. E então tudo ficou bem, certo? Tudo estava bem, porque esse líder da Al-Qaeda, al-Nusra, estava prestes a trazer paz, estabilidade e felicidade para o país. Ele até melhorou as relações com Israel e não interveio, nem sequer protestou, quando Israel, logo após a tomada do poder em Damasco, atacou todo o equipamento militar e as instalações do governo anterior e agora do novo governo que estava entrando. Desde então, Israel tem bombardeado esporadicamente, e hoje fizeram um ataque grande. Eles realmente bombardearam o Ministério da Defesa da Síria. Dê uma olhada aqui. Veja como isso foi enorme. Eu tirei o som. Aparentemente, a Al Jazeera estava fazendo uma entrevista ao vivo, enquanto filmavam isso ao fundo, e então capturaram o momento em que essa explosão dramática e enorme aconteceu. When this dramatic, huge explosion was done, and I would like to point out how this obviously happened during. E eu gostaria de destacar como isso obviamente aconteceu durante o dia, certo? Durante o horário de expediente, quando você pode ter certeza de que haveria pessoas nesse ministério, e provavelmente muitas durante um dia útil normal. Porque, se você quisesse fazer esse tipo de ataque e minimizar a perda e o dano a civis, então faria isso à noite. Atacaria em um momento em que esse prédio não abrigaria muitas pessoas que obviamente estão trabalhando lá. Mas não é isso que Israel faz. Israel sempre tenta maximizar a morte e a destruição que pode causar sem declarar guerra. Mas, meus amigos e ouvintes, não temam. Felizmente, essa grande explosão não é um tipo de ato de guerra. Não, isso é um aviso, porque o New York Times nos diz como enquadrar isso corretamente. Tells us how to frame this correctly. We must not overemphasize this attack because Israel. Não devemos superestimar esse ataque, porque Israel está apenas atingindo a capital síria, apenas enviando um aviso ao governo. Então isso é um aviso. Isso não é um ataque. Isso não é uma violação do direito internacional. Isso não é uma agressão não provocada. Isso é guerra. Apenas um aviso, porque Israel ameaçou intensificar os ataques contra as forças do governo sírio, a menos que se retirassem de Suaida, de Mamadspaham to abordos depois, não por. Então, não avance, tenha uma vez. Is a warning. If you, Syrian government that has been trying. Se vocês, governo sírio, que tem tentado ser amigáveis conosco e expulsaram o governo que dissemos odiar como o diabo, ainda que tenham feito tudo isso, agora precisam se submeter a mais exigências nossas, que é a retirada completa de Suaida, que exigimos que esteja livre de qualquer tipo de forças militares de vocês, mesmo que esse território pertença à Síria. A Síria cujo governo, os governos ocidentais, governos europeus e norte-americanos, todos apertaram as mãos, certo? Até mesmo a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, quando ainda estava no cargo, foi a Damasco. Ela apertou a mão de al-Jolani.
E todos estavam elogiando muito esse governo. Mas até esse governo deve, e repito, deve se conformar às exigências de Israel. Caso contrário, haverá mais. Porque isso foi apenas um aviso. Novamente, isso é um aviso. Isso é um aviso de acordo com o Washington Post, desculpe, com o New York Times. Aaron Maté, na verdade, fez uma postagem muito boa no Twitter sobre isso. Netanyahu assumiu o crédito por ajudar a promover a mudança de regime em Assad e colocar o novo braço da Al-Qaeda no poder na Síria. Al-Jolani, o ex-líder da Al-Qaeda, que se tornou o novo presidente da Síria, então tentou apaziguar Israel enquanto este destruía as defesas sírias e tomava mais território sírio. Jolani declarou que Israel e Síria têm inimigos em comum, Irã e Hezbollah, e expulsou grupos palestinos. Agora, Netanyahu retribui aos aliados da Al-Qaeda bombardeando-os, junto com a matança sectária que a maior parte do mundo ignora. Mais um motivo pelo qual os entusiastas da mudança de regime deveriam ter questionado a sabedoria de fazer causa comum com Israel. Sim, está bem claro que qualquer tipo de desescalada não é o que Israel busca. Está claro que isso acontece após a realização das ambições de Grande Israel no oeste da Ásia, certo? Então eu esqueci, não tenho um mapa de onde essa província realmente fica. A província de Sueida está no canto sul da Síria. Se Israel conseguir realmente estabelecer um corredor militar para essa região e também cortar o acesso das forças do governo sírio, então, bem, você basicamente estende o controle direto de Israel das colinas de Golã ilegalmente ocupadas, até o outro extremo da Síria. Então, a narrativa oficial é que as forças do governo sírio estão atacando vilarejos drusos, atacando as comunidades drusas, e que Israel, por pura bondade, agora está intervindo para libertar essas pessoas pobres e protegê-las, certo? Para proteger a minoria, porque Israel é uma força humanitária do bem que protege as minorias. Preciso te mostrar isso aqui, porque especialmente no meu feed alemão do Twitter, leio muito sobre isso. Tá bem louco agora, como os bots alemães, ou o Twitter de língua alemã, imediatamente começaram a enquadrar esse ataque ilegal como uma defesa dos direitos humanos. Por favor, leia a tradução do que essa pessoa... Não consigo dizer se ela é real ou não, ou se é um bot ou não. É simplesmente impressionante como agora, pelo menos no meu feed, há 4, 5, 6, 7 perfis que fazem exatamente esse argumento aqui. Você consegue entender por que eu amo Israel? Diz a pessoa. O mundo inteiro abandona os drusos aos seus assassinos. Um único país intervém, Israel. Um único país leva a sério os direitos humanos das minorias. Um único país se coloca no caminho de uma tentativa de genocídio. E não estou brincando. Esses são os relatos que estou recebendo agora. Que Israel está aqui impedindo um genocídio pelas forças sírias contra a minoria drusa. Embora até agora, o que sabemos é que os confrontos que aconteceram nessa região, que são reais, houve agitação e houve mortes, ainda são significativamente menores do que o massacre que ocorreu contra os alauítas há apenas alguns meses em outras partes do país e no leste. Mas agora, Israel é aparentemente, de acordo com esses guerreiros do Twitter, sejam bots ou não, o defensor dos direitos humanos e dessas pessoas. Israel is the defender of human rights and these people. Now, Said Abbas Araghchi. Agora, Said Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, na verdade fez um tweet sobre isso, colocando as coisas em contexto. Araghchi diz que, infelizmente, tudo isso era muito previsível. Qual capital será a próxima? O regime israelense raivoso não conhece limites e só entende uma linguagem. O mundo, incluindo a região, deve se unir para acabar com sua agressão descontrolada. O Irã apoia a soberania e a integridade territorial da Síria e sempre estará ao lado do povo sírio. Israel, parabéns. Vocês estão realmente dando aos iranianos exatamente o que eles precisam para se reaproximar dos novos líderes sírios, mesmo que antes estivessem lutando contra outros de seus aliados. Agora, é claro, os iranianos vão tentar capitalizar em cima disso e ver se conseguem ou não fortalecer laços com o atual governo Al-Jolani.
Ou com pessoas desse grupo. Não faço ideia de quão realista isso é. Mas, obviamente, ter seu Ministério da Defesa explodido nas primeiras horas da manhã, durante um período movimentado, e ter, provavelmente, de novo, devem ser dezenas de pessoas, devem ter sido mortas nesse ataque, certo? Diretamente na capital. Quero dizer, isso vai aumentar, digamos, a propensão dos islamistas que acabaram de tomar a Síria a talvez repensarem sua abordagem em relação ao Irã e verem se algum tipo de conexão com a velha Teherã poderia ser possível. Também devo apontar que toda a narrativa de que os drusos estão sendo protegidos aqui também parece um tanto duvidosa, porque, novamente, infelizmente não posso dizer se esses tweets são reais ou não. Again, unfortunately, I cannot tell you whether or not these tweets are real. I cannot tell you what is. Não posso dizer exatamente o que é verdade e o que não é, mas pelo menos algumas partes da internet estão dizendo agora que os próprios drusos não estão pedindo nenhum tipo de intervenção em seu nome. Há este tweet aqui, em que, aparentemente, um líder druso das colinas de Golã ocupadas foi até a parte síria e fez um discurso dizendo que o governo israelense não deveria bombardear seus compatriotas ou seu povo na Síria, e que Al-Jolani é um problema e uma ameaça, e que essa ameaça foi apoiada pela Aliança Ocidental e também israelense, mas que eles ainda assim não querem nenhum tipo de bombardeio. O tweet aqui diz que, aparentemente, o que esse líder druso das colinas de Golã está dizendo é: vim aqui das colinas de Golã ocupadas, apesar da ocupação israelense e de seu exército. O que essas gangues Takfiri, as gangues de Ahmed al-Sharaa, estão fazendo, esse assassinato, não pode ser aceito nem tolerado. Consideramos o governo israelense e os Estados Unidos responsáveis, porque foram eles que trouxeram Al-Jolani para cá, junto com os Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita. Netanyahu pôs para a guerra nem hora. Não temos por Israel ninguém. Somos protegidos por Deus. Isso não me surpreenderia se fosse verdade. Deixe-me colocar desta forma, porque geralmente as pessoas que realmente gostam ou amam seu país, amam seus companheiros de grupo, normalmente não aprovam bombardeios em larga escala em seus próprios territórios. Essas intervenções humanitárias são uma das piadas mais doentias do Ocidente liberal, porque é a desculpa salvar pessoas, salvar vidas, matando muitos dos que você finge proteger. Assim como é uma piada doentia impor essas sanções horríveis também ao Afeganistão e estrangular economicamente o país, tudo isso enquanto se afirma que está fazendo isso para proteger os direitos das mulheres no Afeganistão, certo? Você tem esse duplo pensar constantemente, onde se justifica uma violência horrível, direta e indireta, com o argumento de proteger as pessoas de coisas que seriam ainda piores. E neste momento, essa é a narrativa que Israel está construindo. Novamente, a abordagem é que tudo isso é apenas um aviso. As coisas podem piorar. E deixe-me mostrar também este ponto. O fato de que isso não é apenas um ataque à Síria, mas também anda de mãos dadas com os israelenses, agora intervindo de forma ainda mais agressiva no Líbano, de onde nunca saíram. Eles nunca se retiraram do território libanês, como deveriam, segundo o acordo de cessar-fogo, porque Israel interveio na violência sectária na Síria e atacou a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, no Líbano. Acho sempre curioso como a mídia ocidental sempre precisa trazer o Irã para a conversa. Aconteça o que acontecer, qualquer um que esteja sendo atacado por Israel é automaticamente colocado nesse mesmo grupo, para que saibamos que, no fim das contas, isso é apresentado como uma luta do bom Israel contra o mau Irã, e assim sabemos quem devemos apoiar. Então, o Líbano, mais uma vez, também foi atacado. E este artigo do New York Times nos diz que nas últimas semanas, Israel tem intensificado os ataques ao Hezbollah, no que autoridades e diplomatas libaneses dizem ser uma tentativa de pressionar o grupo a se desarmar, um requisito central do frágil acordo de trégua. Abalado pelo conflito,
O Hezbollah afirma que já retirou seus combatentes do sul do Líbano, mas se recusa a depor as armas em todo o país, insistindo que Israel deve primeiro parar seus ataques quase diários ao Líbano e se retirar das posições no sul do país, que ainda ocupa em violação à trégua de novembro. That it still occupies in violation of the November truce. Israel has said it will keep up attacks and Israel afirmou que continuará com os ataques e manterá posições no sul do Líbano porque o Hezbollah ainda mantém uma presença armada na região. Esse impasse aumentou os temores de um novo conflito. O que eu realmente não consigo entender é como essas pessoas conseguem escrever sobre Israel atacando e bombardeando sistematicamente lugares, e ainda assim apresentam isso como se ainda não fosse violência, certo? O impasse, de acordo com a narrativa da mídia ocidental, o fato de que Israel está atacando massivamente a Síria e o Líbano e bombardeando pessoas até a morte, ainda faz parte da trégua. Isso ainda faz parte de um ambiente estável, certo? O medo é que se o outro lado reagir agora, aí sim teríamos um novo conflito. Mas aparentemente, isso é normal. Aparentemente é assim que funciona a ordem internacional, baseada em regras. How the rules-based international order works, as long as Israel brings death and destruction. Enquanto Israel traz morte e destruição para sua vizinhança, isso é considerado estabilidade. Assim que outros reagem a isso, então é rotulado como escalada e queda no abismo do conflito. O conflito ainda não começou. Na verdade, isso é tudo que tenho no momento sobre essa história. Então talvez eu deva seguir em frente e mostrar o que está acontecendo agora em outras partes do mundo, na parte mais razoável do mundo. Esta é uma reunião que aconteceu anteontem e ontem em Bogotá, Colômbia, onde estados anunciaram medidas sem precedentes para deter o genocídio em Gaza. Houve uma conferência oficial de quase 20 países, que terminou com um comunicado final. A final communique. This whole story was led by Colombia and Toda essa iniciativa foi liderada pela Colômbia e pelo Ministério das Relações Exteriores da África do Sul. E isso é um desenvolvimento muito bem-vindo. Israel, é claro, está condenando esse grupo de forma dura e pesada. Mas o chamado Grupo de Haia, que agora se reuniu pela segunda vez, divulgou uma declaração conjunta sobre a Conferência de Emergência para ajudar a Palestina. Nela, eles reuniram muito apoio dos membros para realmente interromper a interação econômica com Israel e boicotar Israel em nível estatal. Essa ideia, claro, lembra muito a forma como a comunidade internacional começou a reagir ao apartheid na África do Sul nas décadas de 70 e 80, quando foi realmente a pressão econômica que foi imposta à África do Sul. E como você deve se lembrar, foi a África do Sul que também levou Israel à Corte Internacional de Justiça por violações da Convenção do Genocídio. Portanto, essa declaração conjunta é outra abordagem, mais uma forma diplomática e econômica de tentar pôr fim ao genocídio em Gaza. A declaração dizia: nós, representantes da Bolívia, Cuba, Colômbia, Indonésia, Iraque, Líbia, Malásia, Namíbia, Nicarágua, Omã, São Vicente e Granadinas, África do Sul e todos os estados que endossaram a seguinte declaração, antes de 20 de setembro de 2025, fazemos parte deste grupo. Então é muito interessante que eles estejam tentando manter esse chamado à ação aberto no momento, para reunir mais membros que queiram aderir a ele. E basicamente quantos são? 6 pontos que eles gostariam de ver implementados. Primeiro, impedir o fornecimento ou transferência de armas, munições, combustível militar, equipamentos militares relacionados e sistemas de uso duplo para Israel. Um embargo militar é o que esse grupo está propondo, para impedir o trânsito, a atracação e o atendimento de embarcações em qualquer porto, se aplicável, dentro de sua jurisdição territorial. Terceiro, impedir o transporte de armas, munições, combustível militar, equipamentos militares relacionados e itens de uso dual para Israel em embarcações que ostentem nossa bandeira, estando totalmente em conformidade com o direito internacional aplicável, incluindo a UNCLOS, garantindo total responsabilização, inclusive com a retirada da bandeira. Portanto, os Estados-membros que assinarem este chamado
não devem apenas deixar de transferir armas de seus próprios estoques, mas também devem impedir que empresas com navios sob sua bandeira transportem armas. Esse é o terceiro ponto. Quarto, iniciar uma revisão urgente de todos os contratos públicos para evitar que instituições públicas e fundos públicos, quando aplicável, apoiem a ocupação ilegal de território palestino por Israel. Esta é também uma reação direta ao relatório de Francesca Albanese, a relatora da ONU para a Palestina ocupada, sobre o quanto há de envolvimento do setor privado ali para lucrar com o genocídio, mas também para lucrar enormemente com a ocupação dos territórios palestinos. E, novamente, esta é uma iniciativa oficial de governo. Trata-se de uma iniciativa multilateral desses países, então ela tem peso, especialmente se mais países aderirem, e, basicamente, prometerem multilateralmente à Palestina realizar revisões internas e promover a harmonização de políticas internas e de política externa para realmente tentar implementar esses objetivos. Portanto, não se trata de uma tentativa desses estados de criar uma nova organização internacional. É uma tentativa deles de harmonizar suas ações internas, o que farão para impedir que suas agências, mas também instituições dentro de suas fronteiras, realizem esse tipo de comércio e interação com Israel. Portanto, isso é potencialmente muito poderoso, porque quanto mais estados aderirem, maior será a pressão sobre o setor privado desses lugares para cessar a interação com Israel. O quinto ponto é cumprir nossas obrigações de garantir a responsabilização pelos crimes mais graves sob o direito internacional, por meio de investigações e processos robustos, imparciais e independentes em níveis nacionais ou internacionais. Isso é, claro, muito bem-vindo. Quero dizer, isso reforça o que já discutimos com outros colegas neste canal antes, que realmente precisamos começar a utilizar as leis nacionais e os tribunais nacionais para perseguir criminosos de guerra, como grande parte do governo israelense e também das forças de defesa de Israel. Portanto, isso é um incentivo nesse sentido. E o sexto ponto também vai nessa direção. Apoiar mandatos de jurisdição universal, onde e quando aplicável em nossos marcos legais, constitucionais e judiciários. A jurisdição universal legal é o princípio de que você pode usar um tribunal local, mesmo sem qualquer tipo de conexão com o local ou as pessoas onde o crime foi cometido, para processar os responsáveis. Então, sob as regras de jurisdição universal em várias constituições ou estruturas legais de diferentes estados, às vezes existe a possibilidade de uma vítima, ou de alguém agindo em nome de uma vítima, apresentar um processo judicial contra alguém em um lugar completamente diferente e pedir ao tribunal que julgue o suposto crime cometido. Normalmente, não é assim que os sistemas judiciais funcionam, certo? Um tribunal, geralmente, só julga crimes cometidos dentro do seu próprio território, dentro de um estado, certo? Mas se um país possui essas disposições de jurisdição universal, isso abre a porta para que esses tribunais realmente declarem que têm jurisdição sobre crimes que aconteceram em outras partes do mundo. E isso depende muito de cada país. Os códigos legais, a estrutura constitucional de cada país no mundo, podem ou não conter tais disposições. Pode permitir jurisdição universal ou não. Mas o que este documento diz é que onde houver essa possibilidade, onde esse caminho for viável, ele deve ser incentivado e utilizado. Portanto, novamente, este não é um documento que propõe a criação de algum tipo de organização internacional ou grupo para agir conjuntamente. Trata-se basicamente de uma coordenação para ações individuais desses Estados-membros contra os crimes que Israel está cometendo contra a Palestina. Against Palestine, right? That's what this means.
É isso que isso significa. Acho essa uma abordagem muito positiva, porque pelo menos algumas nações estão tentando organizar alguma coisa. E também é interessante que elas não estejam fazendo isso através da Assembleia Geral da ONU. Este é um caminho separado que estão abrindo para criar uma estrutura multilateral para, pelo menos, exercer pressão diplomática e alguma pressão econômica sobre esse crime dos crimes que Israel e seus apoiadores no Ocidente estão cometendo. Agora, para encerrar essa conversa de hoje, gostaria de mostrar a vocês o quão impressionante ainda é a propaganda no Ocidente. Mind-boggling the propaganda in the West still is. This actually made me literally laugh out loud when I read it. Isso realmente me fez rir alto quando li isso essa manhã, porque esse tipo de tweet existe desde que a guerra russo-ucraniana piorou em 2022, desde que começou a operação militar da Rússia, a incursão russa na Ucrânia. Aqui esse tweet diz que as baixas russas na Ucrânia atingiram níveis impressionantes. As taxas recentes de baixas da Rússia são as mais altas desde o início da invasão. Estimativas independentes sugerem que as forças russas estão perdendo de 1.000 a 1.500 soldados mortos ou feridos todos os dias. Isso vem de alguém com uma bandeira dos Estados Unidos e da Ucrânia no perfil. Não sei quem é essa pessoa, mas ela nos alerta para o fato de que há um gráfico na The Economist, e a The Economist é uma revista importante, uma revista séria dos Estados Unidos, certo? Serious US magazine, right? Especially a poster child of neoliberalism. Especialmente um exemplo clássico do neoliberalismo. E a The Economist, fazendo jus ao seu nome, está constantemente tentando mostrar o mundo em gráficos, porque gráficos não mentem. Essas pessoas nos lembram que sempre que você tem uma análise estatística de alguns dados em uma planilha, então os dados automaticamente significam que aquilo deve ser verdade. Porque dados, planilhas, gráficos, eles são claros, certo? Eles são independentes. Eles são a verdade. Não estou brincando. Muitos economistas são realmente muito pouco críticos em relação ao que encontram em planilhas, a um ponto que chega a ser quase risível. Mas esse cara aqui, e esse artigo da The Economist é pura, absoluta propaganda. Isso mostra de forma clara, muito clara aqui, certo? Para que qualquer leigo, qualquer pessoa, possa entender a gravidade da situação para os russos, que talvez mais russos estejam morrendo agora do que em qualquer outro momento da guerra. E aqui você tem a linha preta que mostra as baixas, ou seja, soldados feridos e baleados, certo? Mas não mortos. E a vermelha mostra quantas mortes estão ocorrendo. E aqui você tem uma escala, então suponho que esteja na casa dos milhares, ou seja, 1.000 pessoas por dia, e mais de 200 pessoas mortas todos os dias. E a linha do tempo vai do início de 2022 até hoje, e você vê como isso está aumentando e como a taxa de baixas está subindo. Então, a narrativa que essa parte da mídia liberal ocidental está promovendo ainda é a de que o único motivo pelo qual a Rússia está tendo algum sucesso é por causa desses ataques em ondas humanas, certo? Por causa do total desprezo da Rússia pela vida russa, em geral pela vida, mas também pela vida russa, certo? E simplesmente jogando russos para a morte certa. E é dessa forma brutal que esse regime sob Vladimir Putin está avançando. E, novamente, esse gráfico é absolutamente ridículo. 1.300 baixas, 2.500 baixas por dia. Só quero destacar o quão absurdo isso é. Se acessarmos a página inicial chamada, a página inicial é o Global Defense Review, Global Firepower, um site de poderio militar global que tenta estimar a força militar de países individualmente. Eles fazem isso de acordo com vários fatores, e assim por diante. E, em geral, é uma página bastante útil para estimativas aproximadas do poder militar dos países. Se olharmos para a Rússia, vemos que eles listam o efetivo ativo do exército russo como 1,3 milhão. Com essa taxa de atrito, em basicamente menos de 3 anos, você teria matado ou eliminado todo o efetivo ativo do exército russo. Quero dizer, 1,3 milhão dividido por 1.300, isso dá 1.000 dias, certo?
by 1,300, that's 1,000 days, right? Within 1,000 days, Ukraine would be done with. Em 1000 dias, a Ucrânia teria passado por todo o efetivo de pessoal ativo das estimativas atuais do exército russo. Isso é, claro, absolutamente absurdo, mas fica ainda mais insano se realmente lermos este artigo. Vou apenas dar alguns trechos para mostrar o nível de propaganda naquele artigo do Economist. Guerra Rússia-Ucrânia, de 24 de fevereiro de 2022 a 9 de julho. Até o dia 9, nosso rastreador sugere que houve entre 900 mil e 1,3 milhão de baixas russas desde o início da guerra, incluindo cerca de 190 mil a 350 mil mortes. Isso atualiza avaliações de outras fontes, que colocavam o total de baixas acima de 1 milhão no final de junho. Put total casualties above 1 million at the end of June. Our numbers suggest roughly 31,000 Russians may have been killed in the... Nossos números sugerem que cerca de 31 mil russos podem ter sido mortos na ofensiva de verão até agora, que começou de fato em 1º de maio. Então, toda a ideia é já afirmar mais de 1 milhão de mortes russas. Novamente, algo como 1,3 milhão. Ou seja, aproximadamente todo o efetivo atual das Forças Armadas Ativas da Rússia já teria sido morto. Essa é a alegação. Curiosamente, a The Economist diz que consegue fazer esse tipo de avaliação com base em fontes ucranianas confiáveis, que relatam de forma correta e adequada as perdas do lado russo. Engraçado que os ucranianos conseguem informar corretamente quantos russos morreram e quais foram as baixas, mas não conseguem dizer quantas baixas ucranianas houve. Há poucos dados para gerar uma estimativa ao vivo comparável para a Ucrânia. To generate a comparable life estimate for Ukraine. However, a catalog of the known dead and missing from... No entanto, um catálogo dos mortos e desaparecidos conhecido no site da UAU sugere que entre 73 mil e 140 mil soldados ucranianos morreram desde o início da invasão. Então aí está. Segundo a The Economist, 10 vezes mais russos morreram nos últimos 3 anos do que ucranianos, o que também explicaria porque a Ucrânia aparentemente não tem nenhum problema com o recrutamento militar e porque os russos parecem estar ficando sem pessoal. Infelizmente, a realidade é exatamente o oposto, como também nos dizem os legisladores ucranianos, que continuam afirmando que o que falta não são armas, mas sim pessoal. Os vídeos que vemos de ucranianos sendo arrastados das ruas, homens ucranianos sendo puxados das ruas por esses recrutadores militares brutais, falam uma linguagem diferente. E o fato de que o tamanho do exército russo ainda é estimado, e isso só contando o pessoal da ativa dos russos, para ser exatamente o número que este relatório afirma já ter morrido na guerra, também é uma forma de indicação. Mostro isso apenas para que você entenda por que, na Europa e na América do Norte, muitas pessoas simplesmente não têm consciência do que está acontecendo ao seu redor. Porque esse nível de propaganda é absolutamente, completamente insano e ridículo. Mas é isso que passa por análise adequada e por um relatório adequado em uma revista neoliberal respeitada na América do Norte hoje em dia. E esse tipo de relatório é então utilizado posteriormente por veículos de notícias na Alemanha, França, Suíça e Reino Unido. Eles citam e referenciam esses relatórios dessas fontes muito respeitadas, dessa análise muito respeitada. E é assim que todo o sistema funciona. E porque muitas pessoas acabam com visões completamente distorcidas do que realmente está acontecendo nesses conflitos. Muito bem. Com essa análise eu me despeço de vocês por hoje. Muito obrigado pela atenção. This analysis I leave you for today. Thank you very much for your attention.